Olá pessoal, tudo bem? Que Deus ele abençoe a sua vida e a paz de Jesus para você e para todos nós. Que a graça do nosso Senhor nos alcance a cada dia, a cada momento. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos seguimento aí nessa nossa batalha, né? De levar a mensagem de Jesus para que as pessoas possam ter conhecimento do propósito de Jesus, né? Nós temos procurado encorajar as pessoas a elas lerem a Bíblia, para que elas possam tomar conhecimento do plano de Deus para as suas vidas. Porque existe um plano de Deus. Existe um plano de Deus que Satanás, desde o início da criação do mundo, tentou atrapalhar, né? Mas não conseguiu e nem vai conseguir, porque o que está na profecia vai acontecer, o que está escrito na Bíblia vai acontecer, inclusive da sua condenação. Satanás sabe que ele está condenado ao inferno, a passar a eternidade juntamente com seus demônios no lago que arde em fogo, enxofre. Ele sabe que ele está condenado e ele sabe também como fazer para reunir juntamente com ele e seus demônios aqueles que foram formados à imagem e semelhança de Deus para serem salvos. Porque Deus não formou o homem para condenar o homem. Deus não formou o homem para condenar o homem. Veja que quando Deus formou Adão e Eva, Deus não formou um robô. Ele formou o homem com o seu livre arbítrio de ele decidir. Tanto que Deus chamou o homem e falou assim: olha, está tudo aí, você é seu. Você só não vai tocar naquela árvore ali, porque no dia que você tocar nela, você vai morrer. E foi exatamente lá que Satanás levou o homem a tocar, a fazer o que Deus tinha determinado para não fazer. Porque o diabo quer confrontar Deus em tudo. Ele não conseguiu colocar um trono acima de Deus, ser maior do que Deus, foi expulso. Então ele procura, por meio de nós, seres humanos, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a quem Deus amou, fez com amor, ele procura usar esse homem para confrontar Deus. E tem conseguido, né? Porque quantos são os homens? Quantos são as pessoas que confrontaram ou confrontam Deus? Ao ponto até mesmo de matar o seu próprio filho. Ao invés de aceitarem a proposta da salvação, mataram o Filho de Deus. Preferiram um homicida do que o Salvador. Então, a nossa proposta, o nosso trabalho aqui, é levar as pessoas ao entendimento disso. Com essa palavra aqui na mão. Com esta palavra na mão. Para que as pessoas, por intermédio delas pegar essa palavra e serem instruídas pelo Espírito Santo, elas possam chegar ao conhecimento da proposta de Deus. Qual é o plano de Deus para as suas vidas. Tá certo? E nós estamos compartilhando com as pessoas aí, nesses últimos dias, nos nossos últimos vídeos, falando sobre Pedro, o livro de Atos dos Apóstolos. Ali, como é que era a postura das pessoas que nasciam de Deus, das pessoas que convertiam-se a Deus. Aqui na Bíblia, né, já que foi o início da igreja, Atos dos Apóstolos, aqui iniciou-se a igreja de Cristo, e nós estamos fazendo uma comparação, né, com os dias atuais. Por quê? Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, Espírito Santo é o mesmo e a Bíblia é a mesma. Os mesmos ensinamentos que Jesus
deu para os seus discípulos foi o que eles deixou para nós, para que os efeitos quando eu ouço e dou ouvidos à palavra de Deus possam ser na minha vida hoje, né? Os efeitos do Evangelho, como foi naquela época. Mas será que hoje a Igreja de Cristo, os ouvintes da palavra de Deus, têm manifestado uma fé de cumprir, de se doar para Deus e a sua palavra, como era a Igreja de Cristo nessa época aqui? Como nós já falamos, fomos bem assim, de uma forma de exortar, de tocar na ferida de muitos por aí, nos últimos vídeos, e estamos aqui, e não vai ser diferente. Não estou dizendo que vai ser diferente, porque minha boca está à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa nos usar. Ele possa nos usar. E para isso eu tenho orado. Eu venho por aí, no meu caminho, orando. Antes de sentar aqui, eu fiz a minha oração. Oro de noite, oro de dia. De manhã estava lá, meditando. Já disse, enquanto o meu tempo está ocioso, eu estou aguardando aí dos chamados para trabalho, porque eu perdi, nessa pandemia, eu perdi o meu trabalho. Eu trabalhava aqui no aeroporto Galeão, internacional aqui do Rio de Janeiro, e perdi, como muitos da área de aeroporto, dessa área aeroviários aí, perderam. Então eu estou aguardando, estou aí fazendo meus envios de currículo, fazendo meus cadastros, meus testes, esperando ser chamado por uma entrevista ou mesmo para a própria empresa ela se erguendo, que eu estou orando também para Deus abençoar. Então esse tempo que eu estou ocioso aí, eu estou me dedicando, né, a fazer esse trabalho que eu amo. Que um dia eu estive o realizando em um ministério de uma placa de igreja, e por causa de problemas de doutrina desse ministério, eu resolvi por mim não querer mais atuar ali. Porque me importa agradar a Deus do que a homem. Paguei um preço? Paguei. Paguei o preço. Primeiro, de deixar de fazer aquilo que eu mais amo, que é estar em um púlpito falando da palavra do Senhor, pregando o Evangelho de Deus. Mas pregando o Evangelho, não é as ideologias do líder dessa placa, porque ele tem lá as suas metas obscuras, os seus objetivos obscuros, que vai de encontro à palavra de Deus e usa a palavra de Deus para se beneficiar. Como muitos estão por aí. Como muitos. E a Bíblia diz que a sua destruição vai ser repentina. Então, meus irmãos, nós estamos aí falando do livro de Atos dos Apóstolos nesse dia. Eu gostaria de ler com você mais um pouquinho que está escrito aqui. Hoje vamos ler no capítulo 4, 23 de Atos, que diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem todo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que
anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu servo santo, Senhor, do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né, dessa igreja. O título aqui diz a igreja em oração. Olha que coisa linda, maravilhosa dessa igreja. Você veja que se hoje em dia, né, um pastor, o líder lá da igreja, acontecer alguma coisa com ele, a igreja se dispersa. A igreja se dispersa. Muitas igrejas, eu não vou generalizar não, mas muitas se dispersam. Mas por que muitas delas se dispersam? Porque o trabalho que aquele pastor ou que aquele servo de Deus está fazendo ali naquela placa de igreja é um trabalho de edificar os membros sobre a areia. Como nós temos falado. Que você entra em certas placas de igreja, parece que eles estão fazendo comércio da Bíblia. Comércio da palavra de Deus. Criam campanhas, fazem campanhas, não vivem sem campanhas. E campanha de Gideão, e campanha de Isaac, e campanha da Maria Madalena, e a campanha do Espírito Santo, e a campanha da botija, da farinha, do azeite, do milho, do trigo, do joio, e tudo campanhas. E nessas campanhas que eles fazem, eles não fazem uma campanha assim, olha pessoal, nós vamos seguir o exemplo desse herói da fé aqui que jejuou. Nós vamos seguir um exemplo desse herói da fé aqui que orou. Eles podem até fazer, mas em todas as suas campanhas tem a presença de um evólogo, né, de um envelope para que as pessoas possam colocar dinheiro. Para que elas possam apresentar dinheiro. Põe aí o seu pedido, põe aí a sua quantia e traga. Olha, nós vamos fazer uma campanha aqui do dízimo. Olha, você vai dar uma oferta de tanto por causa para Deus repreender o devorador, outra oferta de tanto para Deus repreender o cortador, outra oferta de tanto para Deus repreender o destruidor, o migrador e assim vai. É uma porção de historinha, meus irmãos. E por isso, eu falo para você que essas pessoas que vivem assim dentro das igrejas, de segunda a segunda, de domingo a domingo, entendeu? O tempo para a palavra de Deus é mínimo. Menos de 10% é o tempo que se fala de uma Bíblia, ou se é que abre a Bíblia. Entendeu? De oração, de busca ao Espírito Santo, olha, só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, quando vem o vento, quando vem uma situação em que o pastor, né, em que a igreja deve estar em oração, eles estão tudo dispersos, tudo fracos, desnutridos espiritualmente falando. Por quê? Porque eles não têm sido nutridos. Eles não têm sido alimentados com a palavra de Deus, não têm sido alimentados por meio da sua comunhão com o Espírito Santo, que é o poder de Deus em nós. Porque está escrito na palavra de Deus que eu vou receber poder ao descer sobre mim, né? Nós receberemos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então a igreja de Jesus, quando eu olho para essa igreja aqui de Atos, né, capítulo 4, 23, que eu vejo uma igreja orando pelos servos de Deus, e a igreja ainda ora para que Deus possa ungir os servos deles, para que eles continuem fazendo sinais, prodígios, entendeu? Deus ficou tão satisfeito com aquela oração, com aquela igreja, que quando eles fizeram a oração, o lugar foi tomado do Espírito Santo, chegou a tremer o local. O local chegou a estremecer, com a presença do Espírito Santo ali, do poder, de tamanha a comunhão das pessoas com Deus, com o Senhor Jesus. Meus irmãos, esse é o nosso propósito, levar você à comunhão com Deus, a você sair dessas heresias que vai lhe tirar
a sua salvação, vai acabar fazendo você perder a sua salvação e colocar você no caminho da verdadeira doutrina de Deus. Nós vamos dar uma pausa aqui, tá bom? Porque o nosso vídeo já está com 15 minutos e eu não gosto desse tempo, mas nós vamos voltar logo falando mais a respeito do livro de Atos, tá bom? Até daqui a pouco.